Fala pessoal, tudo na paz? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Tradeiros. Aula essa que estamos disponibilizando de forma gratuita, uma forma de incentivar aí todos os traders do Brasil a dar uma evoluída nos seus trade systems e conhecer um pouco mais desse mundo que é o TPO e o Order Flow, beleza? Então, a gente vai falar hoje sobre falha no rompimento. FR é um setup muito assertivo. Já que o Chaka já falou a respeito de CVD uns dias atrás, eu passei para vocês os conceitos básicos a respeito de footprint, então acredito que já dá para a gente passar algum tipo de setup aqui, tá? Então acabei escolhendo o FR e acho que vocês vão gostar pra caramba, beleza? Vou soltar a intro aqui e a gente já volta. Então, beleza, pessoal. Hoje eu não estou com câmera, tá? Até para não atrapalhar a visão de vocês aí do que é que eu estou expondo aqui dentro da apresentação, tá? Então vamos lá, FR, falha no rompimento. Preparei essa apresentação aqui para vocês, vocês vão conseguir entender de forma bem clara, acredito. Então vamos lá, Setups FR, falha no rompimento. Aqui iremos tratar de todos os elementos que validam uma entrada baseada na falha no rompimento. Já coloquei um pequeno exemplo aqui para que vocês tenham ideia do que é que se trata. O preço forma um topo ou forma um fundo, recua, quando vai retestar aquele topo ou aquele fundo, supostamente rompendo aquele nível, formando um pivô de alta ou um pivô de baixa, na realidade ele deixa apenas essa sombra aqui, capta essa liquidez que estava aqui acima, que no caso são os stop losses da turma que estava posicionada, e ainda de brinde consegue muitas das vezes também deixar uma turma presa que abre a operação no rompimento. Então quando isso acontece, quando o mercado consegue captar uma liquidez muito importante dentro de um ponto, e ainda vê muito sardinha, muito pequeno investidor operando esse tipo de rompimento aqui, abrindo o contrato no momento em que o preço vai, isso daqui é uma ótima oportunidade para essas instituições para fazer com que o preço volte na outra direção, deixando esse pessoal preso e captando essa liquidez, beleza? Então esse é o conceito básico em cima de FR. Vamos lá. O que é uma falha no rompimento? Uma falha no rompimento é identificada a partir do rompimento de uma zona de preço que significaria um pivô de alta ou de baixa, seguida da rejeição de preço acima ou abaixo daquela zona, levando o preço para o lado contrário do normalmente esperado pelos operadores com instrumentos de varejo do mercado. Para identificar se o rompimento é verdadeiro ou falso, devemos ficar atentos aos gatilhos apresentados no Order Flow, tendo alguns deles o CVD e a distribuição de volume no momento do rompimento. Então essas duas palavrinhas aqui são muito importantes. O CVD, tanto o cumulativo volume delta, como o próprio delta dentro de cada um dos candles, e a distribuição de volume dentro dos candles que estão formando os rompimentos e os candles que devem ser rompidos. Tá? A gente tem que identificar muito bem a força do movimento e em que região é que está ficando concentrada esse volume aí no momento do rompimento, beleza? Porque assim a gente consegue identificar facilmente o que é um rompimento verdadeiro e o que é um rompimento falso. É importante saber que existem variações de falhas no rompimento e diferentes gatilhos para cada uma dessas situações. A seguir, temos 3 exemplos de FR. 1. Falhas no rompimento identificadas por falta de participantes agressivos ou absorção no mercado, divergência no CVD. 2. Isso daqui, gente, só fazendo um adendo aqui, falta de participantes agressivos, eu incluí aqui um exemplo. Absorção, eu vou deixar para vocês visualizarem o vídeo lá que o Chaka postou, tá? Um baita vídeo aí sobre CVD. Muita gente interpreta esse indicador de forma errada aí no mercado. Então isso daqui, o conteúdo só sobre CVD que ele postou, realmente abre muitos horizontes. Então eu não vou me estender muito aqui nesses exemplos relacionados a CVD, porque a gente já tem um vídeo falando exatamente sobre isso. Então eu coloquei apenas salvo engano, realmente eu coloquei falta de participantes agressivos e não coloquei absorção. Então, para ver esse tipo de exemplo, vocês vão ter que ir lá no vídeo dele, beleza? 2.
Falhas no rompimento identificadas por manipulações de preço em função de uma busca por liquidez, ou seja, stop losses e liquidações. 3. Falhas no rompimento identificadas por armadilhas do mercado, deixando traders presos na zona do rompimento. Apesar de termos 3 diferentes setups vinculados ao FR, todos têm algo em comum, que é regra. Para classificar o rompimento como falho, em todos eles, o corpo do candle precisa fechar fora da zona de rompimento do candle e precisa ser ultrapassado, deixando apenas uma sombra na zona do rompimento. Caso o corpo do candle feche além da zona do rompimento, o FR é descartado. Tempos gráficos mais utilizados para FR, isso daqui é uma escolha minha, tá? 3 minutos, o Chaka já utiliza mais os 5. 15, 30, 1 hora, 4 horas e o diário. Eu acho que esses tempos gráficos aqui são bem legais para operar o FR. O 3 minutos, obviamente, com muito mais cautela, esses time frames menores com muito mais cautela. A partir do 15, do 30, começa a ficar bem mais tranquilo, beleza? O que é que eu queria dizer quando eu estava me referindo aqui atrás? Em todos eles, o corpo do candle precisa fechar fora da zona de rompimento do candle, que precisa ser ultrapassado, deixando apenas uma sombra na zona do rompimento. Exatamente isso aqui, ó, pessoal, que eu coloquei logo no início aqui da apresentação. Vocês ao observarem, vejam que a gente só fecha, no local do possível rompimento, a gente só deixa uma sombra. O corpo do candle ele não fecha nessa região. Se o corpo do candle ele fechasse acima dessa região, o FR ele é totalmente descartado. Pode ser que o mercado feche o corpo acima dessa região e depois reverta? Pode, é possível, mas se a gente for operar desse jeito, as probabilidades não estão a nosso favor. Então, como regra, só com a sombra do candle mostrando que aquele rompimento ali ele foi rejeitado. Perfeito? Então, vamos lá para os exemplos. 1. Falhas no rompimento identificadas por falta de participantes agressivos no mercado, ou seja, divergência no CVD. O preço vai abaixo do fundo, porém no CVD é possível identificar uma divergência bullish, nos informando que existe a falta de participantes agressivos no mercado. Observe que o preço forma um fundo mais baixo do que o anterior, enquanto que o CVD não acompanha o movimento, formando um fundo mais alto do que o anterior. O preço reverte, deixando uma falha no rompimento. Então vejam só, a gente tem um fundo aqui no preço e a gente tem um fundo mais baixo, ou seja, um fundo e um fundo descendente. Já no CVD, o que é que a gente observa? A gente observa um fundo e um fundo mais alto, ou seja, um fundo ascendente. Então a gente nota que existe aqui uma falta de participantes agressivos no mercado querendo fazer com que o preço fosse mais abaixo. Então, apesar do preço estar indo de forma de forma sutil aqui abaixo dessa zona, você vê claramente que a força agressiva do mercado, que é do CVD, ela não ultrapassa essa região. Então, você vê claramente que existe uma divergência bullish nesse caso, tá bom? 1.2, falhas no rompimento identificada. Eu coloquei mais um exemplo de falta de participantes agressivos. Então, aqui nesse caso, a gente vê exatamente o contrário, que é uma divergência bearish. Ou seja, observe que o preço forma um topo mais alto do que o anterior, enquanto que o CVD não acompanha o movimento, formando um topo mais baixo do que o anterior. O preço reverte, deixando uma falha no rompimento, tá? Então vejam só, a gente tem aqui um topo e a gente tem aqui um topo mais alto, ou seja, um topo ascendente, enquanto que no CVD a gente tem um topo e na mesma região a gente tem um topo mais baixo. Mesmo que seja muito sutil, vocês podem observar. No preço existe uma certa discrepância aqui. No momento que o preço rompe, você vai comparar isso daqui com o CVD, você vê que realmente é uma diferença grande, apesar de no CVD em si parecer algo muito sutil. Beleza? Então isso daqui é um caso bem claro de divergência bearish, mais uma vez por falta de participantes agressivos. Se a gente tivesse o CVD acompanhando o movimento, as probabilidades seriam bem maiores do movimento ser do rompimento ser verdadeiro. Tá? Obviamente que existem outras questões que a gente analisa, como por exemplo, o que é que está acontecendo de fato dentro aqui do order flow, dentro do candle, mas isso daí a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, tá bom? 2. Falhas no rompimento identificadas por manipulações de preço em função de uma busca por liquidez, ou seja, stop losses e liquidações. Esse aqui é um exemplo bem claro, bem simples. A gente vê uma zona em que o preço foi formada,
A gente presta atenção para os fundos e para os topos que foram formados e a gente observa o price action até ele abaixo de um determinado fundo importante ou de um determinado topo importante. E a gente acompanha de perto o que é que o preço está fazendo. Então vamos aqui que eu deixei bem explicadinho. Identificamos um fundo importante que antecede um movimento de alta considerável. Então aqui a gente identificou esse fundo. 2. Aguardamos para que o preço vá naquela região e observamos a reação do mesmo, ou seja, aguardamos o preço ir abaixo daquele fundo e a gente vai ver se vai ter aceitação daquela zona ou não. O preço ele vai fechar o corpo do candle aqui abaixo. O que é que o ExoCharts também está me dizendo, mas eu coloquei aqui um exemplo do TradingView em velas comuns para que vocês consigam identificar de forma bem simples, porque às vezes não é necessário nem order flow, quando é um ponto muito importante do gráfico, você sabe que é uma grande resistência ou que é um grande suporte, isso daqui vai ficar na cara. Então eu mesmo já operei FR, não é o ideal, mas eu já operei FR quando eu sabia que tinha algum ponto muito importante no gráfico e o preço precisava romper, o preço vai lá, forma esse pivô falso aqui, esse FR fica essa sombra, então eu já estava com a ideia de shortar naquela região ou de comprar naquela região, então eu já executo, às vezes até olhando pelo celular, já tiro, executo ali a ordem e já realizo o lucro de forma muito rápida, porque obviamente que não é a mesma coisa de você estar no seu computador analisando de perto ali o gráfico e vendo todas as informações que são necessárias. Mas eu achei legal colocar isso daqui para que vocês vejam como é simples visualmente. Então o preço vai abaixo da zona por alguns dólares, mas deixa apenas o pavio na região. Certo? Então, mais uma regra. E quarto, aguardamos a reação de preço e entramos na operação quando o ativo demonstra força, rejeitando a continuação do movimento baixista. Então, beleza, esperou esse candle aqui fechar. Não fechamos abaixo, não é aqui que eu vou entrar. No próximo candle, quando a gente começa a demonstrar força, começa a ganhar aquela região, isso é uma demonstração clara de que o preço, de que de fato aquilo dali foi um FR. Beleza? Aquilo dali foi de fato uma falha no rompimento. Obviamente, como eu mencionei, existem vários gatilhos no ExoCharts. Vou até mostrar para vocês alguns casos aqui, realmente abrindo o programa, beleza? 3. Essa daqui é a mais complicada, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? Falhas no rompimento identificadas por armadilhas do mercado, deixando traders presos na zona do rompimento. Então, prestem atenção, pessoal, prestem atenção. Antes de entrar aqui nesse material, porque esse daqui vale ouro, gente, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse trabalho que eu e o Chaka estamos fazendo aqui é um trabalho com muito carinho, muito esforço que a gente está criando isso aqui e querendo trazer esse conteúdo aí para todo o Brasil. Beleza? Então, se você está gostando desse conteúdo, apoia a gente. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Para essa modalidade de FR, é importante observar de perto o que está acontecendo dentro de cada um dos candles. Para o olho comum, esse rompimento poderia ser verdadeiro, pois a VA, a área de valor, está lá na minha primeira aula, footprint básico, e não assistiu e está assistindo aqui essa quarta, não vai entender nada do que está acontecendo, então sugiro que você vá assistir. Pois a VA, a área de valor do candle e o volume estão no rompimento, porém o mercado acaba revertendo. Qual o entendimento por trás dessa rejeição que o preço apresentou e de que forma podemos operar esse movimento? Vamos lá. Vejam só. Existem algumas FRs que a gente consegue identificar de forma muito clara, porque até como eu mostrei lá na minha primeira aula, eu dei exemplos de rompimentos falsos e de rompimentos verdadeiros, e vocês sabem que algo que a gente preza muito é olhar onde é que está a área do valor do candle. Onde é que ficou concentrado o volume? Se existe volume, a maior parte das vezes aquilo ali vai ser um rompimento verdadeiro, né? Se a área de valor do candle ficou ali acima e o preço começou a demonstrar aceitação, a maior probabilidade é que aquilo ali seja um rompimento verdadeiro. Por que aqui nesse caso aqui a gente tem um volumaço entrando, a área de valor do candle está no topo, mas o preço reverte? Qual o entendimento por trás disso? Então prestem bastante atenção, tá, pessoal? Vejam só. Observando de perto o candle que deixou a rejeição, podemos visualizar uma quantidade muito maior de bids do que de asks, ou seja, de compras muito maior do que de vendas, dentro do candle do rompimento. Então aqui à direita vocês conseguem ver as compras dentro do candle, tá? Dentro do footprint. Então quando temos dentro de um tick
que é que são ticks? São exatamente esses quadrantezinhos aqui que a gente tem dentro do preço, que a gente pode, dentro do programa que a gente utiliza, ou qualquer um que vocês queiram utilizar, Excel Charts, Sierra Charts, enfim, existem vários. Vocês sabem que o tick é justamente aquilo dali que a gente programa para ver quantas fatias dentro do preço a gente quer enxergar. Quanto menos ticks, mais divisões de preço eu vou ter. Ou seja, se eu coloco apenas um tick para o Bitcoin, eu vou ficar vendo cada um desses quadrantes aqui será de 50 centavos. Eu coloco 10 ticks, cada um desses quadrantes aqui será de 5 dólares, tá? E por aí vai. Então, entendam lá. Quando temos dentro de um tick, pequena zona de preço, isso daqui, um valor 250% maior de bids versus asks, ou asks versus bids, do que o tick anterior, consideramos que aquela zona possui um desequilíbrio entre as forças atuantes. Tais desequilíbrios levam o nome de imbalances. Os imbalances são visualizados nos retângulos de cor preta que sobrepõem as bids ou as asks. Nesse caso, temos imbalances muito fortes para o lado das compras, bids, justamente no topo do range, zona de rompimento. Então vejam só, isso daqui, essas caixinhas pretas, 2,2 milhões, 1,3 milhões, 1,9 milhões, isso daqui são imbalances. E os imbalances, eles são basicamente quando nós temos um valor 250% maior do que o candle anterior. Então, basicamente, de que forma é que a gente lê esses imbalances? Eles não são lidos de um lado para o outro, eles são feitos na diagonal, tá? Então, 2.2 contra 377, 1.3 contra 374, 1.9 contra 500, 6.4 contra 215k, tá? Ou seja, 1.9 milhões é mais do que 250% maior do que 500k. Assim como 1.3 é mais do que 250% maior do que 374k. Essas regiões que não estão marcadas os imbalances, a gente não tem um valor 250% maior do que o tick anterior, tá? Então veja só, nesse caso temos imbalances muito fortes para o lado das compras, justamente no topo do range, zona de rompimento. Nesse caso é necessário, o que é que a gente necessita para entender o que é que aconteceu nesse topo aqui para que a gente revertesse. A gente precisa primeiro saber o que são imbalances, que eu acabei de explicar para vocês, e a gente precisa entender que são zonas de preço. Então, as zonas de preço são os ranges, que a gente já falou tanto em nossas lives, que a gente já falou também em diversos vídeos, tá? Então, até o Chaka tratando de TPO, quando a gente tem um range, a gente tem um topo do range, por exemplo, e aí nesse caso aqui a gente estava dentro do topo do range, a gente vem com muita agressão compradora e depois o que é que acontece? A gente vê a rejeição. Então, no caso da rejeição e no caso desse FR, o que é que a gente precisa ver para essa modalidade dos traders presos, tá? Nesse caso é necessário ver, primeiramente, um excesso de compras com imbalances no topo do range. Então, vocês conseguem ver aqui, olha quantos imbalances que a gente teve no candle que formou lá o rompimento, lá no topo da zona de preço. 2.2 milhões, 1.3, 6.4, 1.9, 3.9, 4.6. É muita compra, muito contrato sendo aberto no topo do range, no topo da zona de preço. Tudo bem que é necessário agressão para que a gente consiga romper, mas é necessário aceitação acima daquela zona. É necessário que o preço ele desenvolva além daquela zona. O preço não pode simplesmente chegar com tal nível de agressão e enfraquecer o movimento. Então vejam só. Nesse caso, é necessário primeiramente um excesso de compras com imbalances no topo do range. Depois, em seguida, é necessário ver excesso de vendas com imbalances nos candles que sucedem a vela que deixou os traders presos. Obviamente que eu estou falando aqui no caso de um FR pensando em um short, tá? Então, por isso que eu quero ver primeiro esses imbalances no lado das compras. Significa que muita gente vai ficar presa aqui e depois vem imbalances fortes para o lado das vendas, tá? Então vejam só, muitos imbalances nas compras, seguido de vários imbalances nas vendas. Então vejam só, é muita agressão para o lado comprador e logo em seguida vem o mercado com toda e agride para o lado vendedor. Então isso aqui faz com que essa turma aqui toda fique presa, tá? Então em seguida é necessário ver excesso de vendas com imbalances nos candles que sucedem a vela que deixou os traders presos.
Dessa forma, podemos montar a nossa operação, a demonstração de força para o lado vendedor, estratégia agressiva, ou seja, eu vou ver aqui essa demonstração de muita força de venda e a confirmação que esses caras aqui eles estão trapped, que eles estão presos, eu posso entrar no mercado. Mas isso daí realmente é uma estratégia para quem tem experiência, sabe o que é que está fazendo e tem intimidade com order flow. Tá? E para as pessoas que não têm essa intimidade, eu sempre recomendo estar comprando em reteste de FIBO. Eu mesmo, eu opero mais em reteste de FIBO do que de fato comprar na agressão, a não ser que seja algo realmente muito discrepante, como foi esse caso aqui, tá? Para o lado vendedor, estratégia agressiva, ou no reteste da zona em que os traders ficaram presos. Estes irão querer vender o ativo para sair da posição 0 a 0. Então, se o preço volta para retestar essa zona aqui, que está toda essa turma presa, eles vão querer fechar a posição, eles vão querer vender o ativo para poder sair no 0 a 0, porque esses caras aqui eles estão no prejuízo, tá, gente? Então, o stop ficará acima do candle que deixou os traders presos, pois caso o preço vá acima, os mesmos estarão em uma situação confortável. E o mercado tem maior probabilidade de ir mais acima. Ou seja, se a gente ganha esse nível aqui, e supostamente essas pessoas estavam presas, não vai ter mais ninguém preso, não vai ter mais nenhuma grande resistência, e o mercado tende a ir mais acima. Então não faz sentido eu deixar meu stop muito distante desse candle aqui se eu vejo que existe muita gente presa dentro dessa região, tá? Imbalances nas bids, traders presos no topo do range, imbalances nas asks, agressão confirmando a reversão, tá? 3. Falhas do rompimento, identificadas por armadilhas do mercado, deixando traders presos. É o mesmo caso, tá? Só estou ilustrando aqui, mostrando para vocês. Esse aqui é o caso 1, o caso a estratégia agressiva. Eu venderia lá no topo do candle. Na hora que eu vejo aquela agressão, na realidade eu acho que isso aqui está errado. Era para estar um pouquinho mais abaixo, que foi o momento que a gente começa a ver a agressão lá no lado vendedor. Mas enfim, e o stop ficaria logo aqui acima. Então, stop acima do candle que deixou os traders presos, alvos distribuídos em pontos-chave, pivot points, áreas de valor anteriores, VWAP, etc. Então, uma estratégia também é tirar no 1 para 1, tá, pessoal? Uma parte do risco. Uma parte não, 50% para você ganhar a operação. Então, se você é stopado, você não perde nada, tá? Como é um stop de 0,3, 0,4, 0,2%, então, assim, preço andou 0,2% a seu favor. Se sua leitura no order flow foi correta, pelo menos 80% das vezes o preço vai andar naquela direção que você quer, para andar pelo menos para você conseguir tirar no 1 para 1. Então você ganha a operação, você tira o risco. Se o mercado vai mais acima, você reavalia, vê se existe mais algum outro ponto que você teria interesse em atuar. Enfim, aí vai de cada um, tá? Caso a entrada tenha acontecido no topo ou no fundo de uma zona de preço extensa, é interessante não encerrar 100% da operação, pois mesmo que tenha sido montada em um tempo gráfico menor, pode acabar se tornando um position trade ou um swing trade. Estratégia conservadora, vendendo no reteste em Fibonacci após visualizar a FR confirmada. Então, nesse caso aqui, a gente já sabia que os caras estavam presos, o mercado foi mais abaixo, não existe mais dúvida que aquilo ali é um FR confirmado. Vendas no mínimo a partir da 0,5 de FIBO, ideal entre 0,618 e 0,83. É isso. Eu quase nunca opero 0,5, tá? Geralmente eu só opero 0,618, 0,666 e 0,786, 0,83. Principalmente quando a gente está tratando desses retestes que acontecem para FRs, porque normalmente o mercado ele toca nesses níveis aqui mais acima. Como esse caso aqui foi um caso muito agressivo, estava no topo do range, aí sim, talvez valha a pena fazer essa entrada aqui na 0,5, tá? Quando você compra ou você vende no topo de range, eu nunca fecho 100% da operação, como eu mencionei, porque, gente, se o mercado, aquilo ali é um possível ponto de reversão, o mercado pode subir até o fundo, pode subir até o topo do range se você comprou no fundo, ou se você comprou no topo do range, você pode shortar até que ele volte ao fundo do range ou até que ele redefine o range. Então, quando você menos espera, você tem uma entrada ali que mesmo que você tenha só 5% ou 10% daquela posição, que você já tenha realizado o lucro 5, 6 vezes, aquilo dali ainda te paga muito bem por conta da alavancagem, tendo em vista também o quão agressivo o mercado cripto ele é. Beleza? Então, alvo 1 em 0% de FIBO para retirar o risco. Alvos restantes distribuídos em pontos-chave, pivot points, áreas de valor anteriores, VWAP, etc. Caso a entrada tenha acontecido no topo ou no fundo de uma zona de persistência, é interessante não encerrar 100% da operação, pois mesmo que tenha sido montado em um tempo gráfico menor, pode acabar se tornando um swing trade ou um position trade. Beleza, pessoal? Aqui está o nosso disclaimer
como vocês já viram lá, eu já passei no início do vídeo. E é isso, vamos passar aqui para os exemplos. Eu vou tentar ser breve, a aula já está muito extensa, tá, pessoal? Então, deixei alguns exemplos prontos aqui para vocês. Vamos ver. Tá. Primeiro exemplo é aquele lá que eu mencionei. Ué, por que eu não estou conseguindo mexer nesse caixote? Enfim, vamos lá. Aqui a gente tinha a zona que a gente precisava romper. O mercado não tem força. Na verdade, o mercado vai acima, mas não tem força para continuar o movimento. É o caso que eu falei para vocês. A área de valor está na zona de rompimento, mas vejam só a quantidade absurda de longs sendo abertos no topo do range. Tudo bem que seria necessário que realmente abrissem muitos longs para que a gente conseguisse ir mais acima, mas isso daqui às vezes é tratado como uma grande oportunidade para o mercado para armadilhar esse pessoal, tá? Principalmente quando a gente tem uma tendência forte muito bem definida, por exemplo, uma tendência de baixa. Então aqui a gente estava no topo de um range depois do mercado ter rompido para baixo. Então tudo isso daí também faz sentido. Logo depois a gente começa a visualizar aqui, ó, muitos imbalances para o lado vendedor. Isso daí confirma que aquele pessoal ali tá preso, então já vale a entrada, beleza? Tem um exemplo aqui também no TradingView que eu coloquei para vocês. Vejam só. Temos aqui um fundo formado. O mercado vai acima, volta, ameaça a tendência, forma um fundo, forma um topo mais baixo do que o anterior, vai abaixo, chega a perder o fundo que sustentava a estrutura de mercado, mas ele só vai lá abaixo, deixa o pavio, capta essa liquidez e volta acima. Então vejam só, para no rompimento, o corpo fecha acima, não temos o corpo do candle fechando abaixo dessa região, o mercado reverte e vai acima. Fundo local é igual a liquidez, ou seja, esse daqui é uma zona de stop losses. É isso que o mercado gosta de fazer, captar liquidez sempre, beleza? Agora funcionou, né, danado? Beleza. Outros exemplos. Esse daqui é um exemplo bem fácil de se identificar. A gente tinha uma zona que a gente precisava perder. Aí esse daqui, só através daquela primeira aula lá que eu passei para vocês, vocês vão conseguir identificar que a área de valor do candle, ela nem sequer está no rompimento. Então aqui falta volume, beleza? Não é que o candle falte volume, mas falta o volume na zona do rompimento. Tranquilo? Então o mercado falha em ter essa continuação do movimento e reverte mais um FR bem fácil, bem tranquilo, stop abaixo do candle formado, tá? A partir do momento que a gente começa a ver aceitação, a gente começa a ver que esses aqui que shortaram no fundo do range começam a ficar presos, dá pra gente fazer a entrada ou num reteste em FIBO, tá? A gente tem aqui também, vocês conseguem visualizar que a gente começa a ver os imbalances no fundo, apesar de faltar volume, a gente já tem, isso aqui é um brinde, tá? A gente começa a ver imbalances no fundo e de fato, olha só o excesso aqui que a gente tem do candle com baixíssimo volume, não tem força compradora, não tem nada. Isso aqui realmente é muito fácil de identificar, tá? Mais um caso aqui, parecido com aquele lá, que é um pouco mais complicado de se identificar, mas vamos lá. Essa daqui é a zona que o mercado precisava romper. O mercado vai com bastante volume, certo? E depois faz isso daqui. O que é que levou o mercado a fazer isso? Vejam só, se vocês derem uma olhada aqui no Footprint Bar Statistics, os quadros que nós temos aqui abaixo, o Chaka já falou a respeito deles, no vídeo dele de CVD também. Vejam só o delta que a gente tem apenas nesse candle. São 23 milhões, pessoal, 23 milhões nesse candle aqui. Muitos imbalances. A área de valor ela fica abaixo da zona de rompimento, então isso daqui começa a mostrar para a gente que existe uma chance do mercado romper para baixo, porém, começamos a ver. Vamos dar uma olhada no CVD, se ele nos fala alguma coisa, eu tenho uma sensação que ele pode nos dizer. Pois é. Então, vejam só. A gente tem aqui, ó, um fundo. Vou puxar isso aqui para bem próximo. Vejam só o nível que está esse fundo aqui, gente. Do CVD. E vejam esse outro fundo aqui. Se vocês observarem de perto, o mercado ele nem sequer chegou, o CVD nem sequer chegou a perder esse fundo aqui anterior, enquanto que o preço já tinha feito isso, tá? Só um momento.
Então, o que é que acontece? A gente vê que já existe, de certa forma, uma divergência bullish aqui, apesar de vocês não conseguirem identificar de forma assim tão simples, é só vocês compararem com o preço, tá? Porque se vocês estivessem olhando exclusivamente para o CVD, vocês não estariam conseguindo absorver essa informação. Mas tendo em vista, e se você olhar que existe uma discrepância muito grande entre o que o CVD fez e o preço fez, fica bem claro que começa a faltar força nesse movimento, tá? A turma fica presa, a gente começa a ver exatamente aquele mesmo caso lá. Olha quanta agressão que começa a entrar nos candles seguintes, começam a abrir aqui, ó, 6 milhões, 1.4, 1.8, 1.2, 1.4, 1.1. Então começa a entrar força compradora e deixa esse pessoal aqui que shortou o fundo do fundo do fundo presos, tá? E aí o mercado simplesmente estoura para cima, inclusive estopando e liquidando muita gente que ficou presa aqui atrás, tá? Então, assim, é basicamente isso, pessoal. Tem diversos exemplos, tem, como eu mencionei aí para vocês, a questão do CVD, tem as manipulações simplesmente bem claras que podem ser visualizadas até através de um TradingView, principalmente quando a gente alia isso daí aos key levels, ou seja, os pontos-chave em que nós estamos esperando reação de preço. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha me estendido muito. Eu tentei fazer o mais curto possível, mas é que esse assunto aqui ele realmente é extenso. Tá? E até a próxima. Valeu, brigadão. Espero demais aí que tenham gostado. Valeu!